Beleza, pessoal, vamos começar aqui então mais uma aula, dessa vez de circunferências, uma introdução às circunferências, né, em geral, e alguns termos que são muito importantes para nós. Primeiramente, vamos considerar aqui três circunferências aqui, certo? Temos três circunferências e considerar esses pontos aqui, ó, ponto P. Cada circunferência tem o seu ponto P, certo? Antes de tudo, eu só quero deixar bem claro que essa linha aqui que vai do ponto P até o centro da circunferência, ele só simboliza a distância do ponto P até o centro da circunferência. Não é uma linha real, tá? Desconsidera isso para qualquer coisa. Desconsidera essa linha aqui. Vamos só pegar só o ponto P. Considera só o ponto P. Considera só a parte do ponto só e da circunferência. Eu vou chamar, lembrando que pontos a gente chama com uma letra maiúscula, né? Por isso ponto P maiúsculo. Circunferência a gente chama de uma letra grega. Eu vou chamar todas essas circunferências aqui de lambda, certo? Todas essas circunferências eu vou chamar de lambda. É quase como se fosse um X sem a mãozinha aqui. Quando eu tenho um ponto P e esse ponto P está em cima da minha circunferência, eu digo que este ponto P pertence à minha circunferência, certo? Então, aqui já está escrito, eu vou escrever aqui embaixo um pouco maior, ó. Eu posso dizer que P pertence. Esse daqui é o símbolo do pertence, tá, pessoal? Mais uma coisinha nova aqui, ó. Esse daqui é o símbolo de pertencer e esse daqui é o símbolo de não pertence. É como se fosse um C com um tracinho aqui no meio, formando quase como se fosse um E. O P, nesse caso, ponto P, pertence à circunferência lambda. Tudo bem? Nesse caso aqui, ó, do segundo caso, o P está fora da circunferência lambda. Então eu vou dizer que o P não pertence, olha só, tem o símbolo do pertence aqui, só faço um tracinho aqui, dizendo que não pertence à circunferência lambda. Tudo bem? E nesse terceiro caso, olha só, o P ele está dentro da circunferência lambda. Mas aí que está. Para algo pertencer a outro, eles têm que estar em cima dela, certo? Não no interior, não no exterior, mas sim em cima. Então, nesse caso aqui, eu digo que o P não pertence à lambda, que é a minha circunferência aqui. Tudo bem? Se fosse em outro caso, pessoal, no caso de uma reta, eu vou fazer aqui bem rapidinho aqui do lado. No caso de uma reta, eu vou chamar essa reta aqui de reta R e eu vou ter um P, meu ponto P aqui, ó. Esse ponto P, aqui, eu posso dizer que P pertence à reta R. Tudo bem? Agora, se eu tiver um outro ponto aqui, ó, um ponto Q, eu vou dizer que o ponto Q não pertence à reta R. Tudo bem? Então, vimos aqui essas novas nomenclaturas aqui de pertencer e não pertencer. Tudo bem? Continuando aqui, pessoal, entra em um ponto muito importante que vocês vão ouvir muito, que é o caso da tangência e da secante. Tangente e secante. Seguinte, quando eu tiver uma reta, eu posso ter três tipos de casos com relação a uma reta e uma circunferência. Ou ela nem encosta aqui, certo? Na circunferência, ou ela encosta em somente um ponto, ou ela encosta em dois pontos diferentes. Tudo bem? Pode ser três casos. Não encosta, encosta em um ponto, encosta em dois pontos. No caso de encostar em dois pontos, eu vou dizer que a minha reta aqui, ó, R, ela é secante à minha circunferência. O que quer dizer secante? Encosta em dois pontos. Tudo bem? Secante, dois pontos. Encosta em dois pontos. Se ele encostar em um ponto só, eu vou dizer que ela é tangente. Importantíssimo esses dois nomes, pessoal. Tangente encosta em um ponto só. Secante passa por dois pontos. Tudo bem? Tangente, então, um ponto só. Ele passa por um ponto só na circunferência. Tudo bem? E aqui eu vou dizer que ela é externa à minha circunferência, quando ela não toca em nenhum ponto dela.
tudo bem? Quando ela passa fora da minha circunferência. Outro símbolozinho importante que a gente vai ver aqui é esse símbolo aqui de intersecção. Olha só, pessoal, o símbolo de intersecção é esse daqui, ó. E eu digo que o símbolo de intersecção aqui, ó, é exatamente onde eles se cruzam, onde duas coisas se cruzam. Vamos voltar aqui ao exemplo meu de duas retas. Se eu tiver, por exemplo, uma reta aqui, ó, uma reta R, e uma reta S, lembrando que reta a gente simboliza com letra minúscula, certo? Uma letra só do alfabeto normal, nosso, só que minúsculo, ao contrário do ponto que é maiúsculo. O R e o S se tocam em um ponto aqui, certo? Eles se tocam num ponto. Esse ponto aqui a gente vai chamar de ponto P, tudo bem? Poderia dar qualquer outro nome, mas eu vou chamar ele de ponto P. Nesse caso, olha só, R tem a intersecção com o S no ponto... Onde que eles têm a intersecção? No ponto P. Tudo bem? R tem a intersecção com S, ó. R tem intersecção com S no ponto P, que é esse daqui. Tudo bem? Nesse caso aqui, vamos começar desse caso aqui da secante. A reta R tem intersecção com a minha circunferência lambda em dois pontos, ó. No ponto A e no ponto B. Por isso que eu botei aqui A e B. Tudo bem? Nesse caso da tangência, ó. A minha tangente, minha reta R, tem a intersecção com o lambda no ponto A, em um ponto só, certo? Porque tangente toca em somente um ponto. No caso da externa, olha só, R tem intersecção com lambda no vazio. Esse símbolo aqui significa vazio, pessoal, quer dizer que não toca. Repara aqui, pessoal, que não toca, que a minha reta R, ela não passa em nenhum ponto aqui na minha circunferência lambda. Por isso, vazio. Tá ok, pessoal? Então, vamos para a próxima aqui, ó, que é apenas a intersecção de duas circunferências. Você pode pegar essa circunferência aqui e outra circunferência e elas se cruzarem em dois pontos diferentes, né? Se elas se cruzarem em dois pontos diferentes, essas duas circunferências vão ser secantes, certo? Secante são dois pontos, tangente, um ponto só. Aqui nós temos duas circunferências também, novamente, só que elas se tocam somente em um ponto, somente aqui, certo? E esse ponto aqui é o ponto meu de tangência, certo? Então essas duas circunferências são tangentes umas às outras, uma a outra, só que do lado de fora, repare, ao contrário dessa daqui, só que ela é tangente na parte interna, né? Elas tocam só em um ponto, mas uma está dentro da outra. Tudo bem? Nesse caso aqui, ó, como eu tenho R1 e R2, o R2 seria da circunferência de centro C e o R1 seria da circunferência de centro O. A distância entre os centros seria R1, que seria essa distância aqui, ó, mais R2, que seria essa distância daqui, certo? R1 mais R2 seria a distância entre os centros. Nesse caso aqui, ó, a distância entre os centros já seria R1, que seria essa daqui total, ó, essa daqui grandona, certo? R1 menos, olha só, R2. A distância entre os centros, quando a circunferência é tangente interna, será R1, que é o total, menos R2, que seria a circunferência da menor, o raio da menor. Tudo bem? Pessoal, isso aqui foi só uma aula introdutória para a gente começar a matéria de circunferências. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.